Nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 a 16. Podemos? Então, diz o texto: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, e por mais uma oportunidade que temos de refletir acerca dela e de extrair aquilo que é tão necessário, que é fundamental para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite através dessa porção da Escritura, que o nosso coração esteja aberto e a nossa mente cativa à tua palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, missões, nós sempre direcionamos as meditações, sempre que possível, para esse tema. Nós ouvimos pela manhã acerca de fé e perseverança. E você tem fé e você persevera para alguma coisa. Você tem fé, recebeu fé para crer para a salvação. E você persevera porque você sabe que existe viva esperança, uma herança nos céus preservada para nós. Há exatas 2 semanas, pela manhã, nós ministrávamos a parte anterior ao texto de hoje à noite, 1 do 3 ao 12. Eu vou retornar rapidamente, só para que a gente tenha um contexto para dar continuidade a essa carta, nos versículos 13 a 16. Resumindo o que a gente falou naquela manhã, nós fomos, pela misericórdia do Senhor, regenerados para uma esperança viva por meio de Jesus Cristo dentre os mortos. E no âmago dessa esperança está uma herança destinada a nós, aqueles que foram salvos. Essa herança jamais pode perecer, jamais vai macular-se, ser manchada por qualquer coisa, perder o seu valor. Ela está guardada nos céus para nós, os eleitos de Deus, que vamos ser protegidos pelo poder de Deus, preservados até o dia de receber esta herança. E o que é que vai acontecer? Quando vai acontecer o momento de recebimento dessa herança? Quando da manifestação de Cristo, ou da revelação de Cristo, ou da segunda vinda de Cristo. Portanto, já que nós sabemos de tudo isso, nós vamos seguir meditando nas palavras do apóstolo Pedro, inspirado por Deus, para que a gente extraia de fato essas lições fundamentais para a nossa vida cristã. Versículo 13 começa dizendo o seguinte: portanto, então já que você sabe de tudo isso que foi explicado do versículo 3 ao 12, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Em outra versão, a expressão que é utilizada aqui, que é correspondente a estejam com a mente preparada, é os lombos da vossa mente. O privilégio que nós temos de termos sido escolhidos para receber essa herança, de perseverar e sermos preservados para uma esperança viva, traz consigo uma grande responsabilidade. E aí, de falar a respeito dessa responsabilidade, que é estar com a mente preparada e
pronto para agir, quero só abrir aqui um pequeno parêntese a respeito dessa responsabilidade, da nossa responsabilidade de transmitir que há uma responsabilidade na vida cristã. Quando nós estamos, somos às vezes levados a querer pregar às pessoas que elas vindo para Cristo terão vida melhor. Isso não é uma mentira, mas tem muita gente que sofre está ao lado de Cristo. Tem muita gente que perde a afeição de sua família porque se sentiu motivado através da pregação do Evangelho a estar ao lado de Cristo. Tem muita gente que perde o seu emprego porque defende a fé cristã. Tem muita gente que perde a sua vida por ter se dobrado ao senhorio de Cristo. Às vezes a gente também vê um tipo de pregação missionária sendo levada mais pelo viés. Se você estiver com Cristo, você pode fazer tudo o que você puder. É um pouco do que a gente tem escutado muito hoje, não necessariamente em comunidades de fé como a nossa, mas em espaços alternativos. A pregação que diz, olha, você está, sabe o que você faz, com quem você anda, Ele quer o seu coração. Você não precisa mudar o seu caminho, você não precisa mudar o seu jeito de ser, Ele quer o seu coração. Então entregue o seu coração a Ele, está certo, continue vivendo. Você apenas está agregando à sua vida o fato de que Deus está conduzindo ela agora. Mas aí vem a pergunta, como é que eu posso entender que Deus conduz a minha vida se não há mudança nenhuma nela? Como é que eu posso entender que eu posso fazer todas as coisas se boa parte das coisas que eu faço, penso ou falo agridem a santidade de Deus? Se boa parte das coisas que eu penso, falo e faço são contrárias à palavra de Deus, eu só posso ter como evidência de uma que está sendo conduzida por Deus, uma vida que foi transformada, que tem novas prioridades, que tem uma nova forma de viver. Eu não posso perceber o velho homem sendo evidenciado o tempo todo na vida de um salvo, até porque nós somos novas criaturas. Então a nossa pregação não pode ser venha para Deus e você vai ser a pessoa mais feliz da terra porque tudo vai dar certo na sua vida. Nem sempre dá, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E até as coisas mais complicadas, mais difíceis, que a nossa vista solúveis, Deus age nelas para o bem daqueles que o amam. A sua divina providência faz com que até mesmo as coisas ruins dessa vida possam concorrer para o nosso bem. Mas isso só sabe e só experimenta quem de fato é salvo. Quem de fato já teve a vida transformada e tem uma fé inabalável em Deus. A nossa pregação precisa ser, meu irmão, você vai estar ao lado de Cristo. Você vai professar a fé cristã, mas esteja com a mente preparada. Esteja pronto para agir. Em outra parte dessa carta a gente vai escutar, esteja pronto para responder a razão da sua esperança. Ou seja, você não vai ser convertido a um sistema de pensamento, simplesmente. Você vai ser convertido para que você espere Cristo voltar. Você não vai ser convertido para que você desfrute dos eventos, das festividades de uma igreja, como se fosse simplesmente um mero participante daquele momento. Você vai ser
convertido através do Evangelho para que você transmita essa palavra a outras pessoas. Nós somos chamados todos a fazer missões, todos chamados a pregar. Nem todos vão ser chamados ao púlpito, nem todos vão ser chamados ao campo missionário, mas todos foram chamados a pregar. Todos foram chamados a testemunhar do amor de Deus, da transformação que Deus promoveu nas suas vidas. Todos foram chamados a ser canais de bênção na vida daqueles que ainda estão perdidos nesse mundo e encontrados através da pregação do Evangelho. Então é necessário que a gente esteja com a mente preparada para isso. Como é que eu vou pregar se a minha mente não guarda a palavra de Deus? Como é que eu vou pregar se aquilo que eu penso não é o que é eterno, não é o que é verdadeiro, não é o que é puro, não é o que é de boa fama, não é o que é amável? Se tudo que ocupa o meu pensamento são as preocupações terrenas, são as necessidades do dia posterior, se tudo que ocupa o meu pensamento é o meu crescimento pessoal, o crescimento da minha empresa, o crescimento da minha família e os outros que se virem, se eu não tenho de fato um amor gerado por Deus para que aquilo que aconteceu na minha vida possa acontecer na vida de outras pessoas, então eu não estou com a mente preparada. Prontos para agir, mas com a mente preparada. Não sair para fazer missões porque fui chamado e eu tenho que fazer todo jeito. Você tem escutado muitas e muitas pessoas ao longo desses cultos de missões que se dedicaram ao trabalho missionário, e essa dedicação ao trabalho missionário não foi de um dia para o outro. Pessoas estudaram a palavra de Deus, estudaram outras matérias, vão nos ajudar a lidar com o ser humano. Não adianta só chegar com a Bíblia num campo missionário se você não souber o mínimo de uma cultura, no caso transcultural, se você não souber o mínimo de sociologia para que você entenda em determinados locais, antes de entrar com a palavra, você precisa entrar com o pão, porque você não pode querer exigir de uma pessoa que ela esteja pronta para receber o alimento do Espírito, se o que ela necessita urgentemente, naquele momento, é um alimento físico. A gente precisa ter uma grande sensibilidade e Deus nos ajuda a tê-la, mas também precisamos de uma preparação para que a gente possa fazer a obra de Deus. Estar com a mente preparada com a palavra de Deus e com outras tantas disciplinas que nos ajudarão a fazer a obra de Deus da maneira certa de ser feita, para que os resultados sejam alcançados, para que de fato a palavra seja pregada e ela não volte vazia, para que tudo o que ela foi designada a fazer, assim aconteça. Então é preciso estar com a mente preparada, prontos para agir. Essa expressão cingir os lombos faz referência a algo bem pontual daquela época. As pessoas tinham vestidos enormes, não somente mulheres, mas também os homens usavam roupas longas, e era necessário para que eles fizessem viagens a pé ou fizessem os seus trabalhos, era conveniente deles estarem cingidos. O cingir poderia ser simplesmente o levantar dessas roupas e prendê-las ao redor da cintura. Normalmente você vai escutar cingir sendo referente a essa parte do corpo. Mas aqui Pedro estende essa expressão para cingir os lombos, mas da mente. Por que ele faz isso? Porque ele quer dizer o seguinte: não somente levantem as vestes para ter o passo endireitado, para não ter empecilhos na caminhada e para poder fazer o trabalho de vocês, mas também
preparem a mente. Os empecilhos não são somente as vestes que estão abaixo dos nossos pés e que às vezes nos fazem tropeçar. Os nossos pensamentos podem ser empecilhos à obra que Ele nos chamou a fazer e também nos fazer tropeçar. Aí a necessidade de cingir os lombos da nossa mente. Quanto mais habitar ricamente em nós a palavra de Deus, menos a nossa mente vai divagar em pensamentos outros, que não a necessidade de mostrarmos às pessoas que são alvo da nossa pregação, de estarem com a mente preparada, prontas para agir. A gente nunca sabe qual é o momento em que Deus vai abrir o espaço para que a gente pregue. Em determinados momentos, até aquilo que você julgaria como sendo um momento extremamente desagradável, que você não gostaria que aquele dia chegasse durante o seu mês, é justamente o momento que Deus vai abrir a porta da pregação. Antes de continuar falando sobre o cingir os lombos da nossa mente, quero aqui, mais uma vez, fazer um pequeno e agora de forma pessoal, para exemplificar que em determinados momentos a gente não sabe se vai ter abertura à palavra e existe, e ela vem, e nós precisamos estar com a mente preparada e prontos para agir. Nessa última quarta-feira, completou mais um ciclo de 28 dias, e para mim, o ciclo de 28 dias, há 4 anos e meio, ele tem uma importância vital, mas principalmente nos últimos 2 anos e 3 meses. É o momento em que eu vou receber mais uma dose de renovação física. O momento que eu vou fazer a infusão da medicação que faz parte do meu tratamento. E eu faço essa infusão todos os meses, a cada 28 dias, às vezes vai ficar em 30 dias, mas desde o começo da pandemia a gente saiu lá de João Pessoa, no Clementino Fraga, e veio para a clínica Oncol, aqui na Rodrigues Alves, na Prata. Você escuta, eu não sou canceroso, então meu tratamento não é oncológico, mas quando você escuta assim, você vai fazer o tratamento na Oncol, o que na sua cabeça é que você vai estar junto com pessoas que estão fazendo tratamento oncológico. E se já tinha me trazido um certo temor ao descobrir a minha patologia, esclerose múltipla, em 2017, ver pessoas em cadeira de rodas ou muletas, lá na FUNAD em João Pessoa, e com 5, 10 anos de patologia, escutar, você agora vai se tratar na Oncol, foi um baque, apesar de saber que eu continuaria o meu tratamento da mesma forma. E a primeira vez que eu estive lá, uma senhora do meu lado esquerdo sentou. Aquilo que eu faço é muito semelhante ao tratamento que eles fazem, mesma coisa. De diabetes também, a bomba de infusão de insulina, eles com a quimioterapia e eu com o meu medicamento, imunossupressor. E aquela senhora falou assim, o seu medicamento demora? Eu disse, não, é pouco tempo, 1 hora e pouquinho. Depois eu vou embora para casa. E ela disse, meu filho, eu estou aqui desde 9 horas da manhã. Isso era 2 da tarde. E ela disse, eu só vou sair daqui de 4 horas, eu moro em Remígio. E eu percebi, tem gente muito pior do que eu nessa situação. E eu comecei a ver as pessoas que estavam ao meu redor e dizer a Deus, eu agradeço por ter o que eu tenho, porque eu estou de pé, porque eu estou fazendo minhas atividades, porque eu ainda trabalho. Já aquelas pessoas precisaram ser ou tiradas do trabalho, aposentadas. E mesmo readaptado, eu sou feliz demais em fazer o que eu faço, o tempo que eu já pude fazer. E nessa última quarta-feira eu encontrei mais uma senhora, agora do meu lado direito. E ela disse, você só fica ouvindo
geralmente eu levo esse tablet e fico escutando alguma coisa, porque a televisão está ligada naquela emissora que a gente não gosta, porque não tem nada de manhã para você escutar nela. Então está lá passando aquela, não sei por que consultório médico ou clínica fica sempre ligado naquela emissora. Então eu baixo uma pregação, entrevista, alguma coisa eu baixo aqui. E aí eu estava escutando um grande amigo pregar lá em Recife, e aquela palavra foi durante 50, 55 minutos, preenchendo meu coração, até que ela fizesse essa pergunta: você fica só ouvindo alguma coisa durante o tratamento? Eu disse: não, acabei de terminar aqui o vídeo, vou conversar com a senhora. E aí foi chegando a enfermeira para tirar a agulha de mim. E a gente começou a conversar no mesmo sentido daquela senhorinha lá do ano passado. Demora muito para você? Já era 10 e pouco. Eu disse: não, demora não, é porque hoje o pessoal demorou um pouquinho para o tratamento. Começou de 9 horas, aí eu estou saindo agora. Ela disse: o meu demora muito. E eu fui me lembrando daquela primeira senhorinha que eu vi com a touquinha no cabelo, porque já tinha caído bastante. Ela ainda estava com o cabelinho cortadinho, bem organizado, né? Aquela senhora lembra a sua avó, bem bonitinha, indo para a igreja, né? Eu sempre me lembrava da minha avó, assim, bem organizada, indo para a igreja no domingo pela manhã. E ela dizia para mim assim: eu só vou sair daqui de tarde. Eu disse: mas sai, o bom é que sai. Imagina aqueles que estão internados, né? Ela disse: não, Deus me livre. E ali a gente começou a conversar, daqui a pouco chegou uma enfermeira, daqui a pouco chegou a chefe da enfermagem, e daqui a pouco veio o rapaz que faz a preparação da nossa medicação. E quando eu menos estava, tínhamos 6 pessoas conversando sobre a palavra de Deus. E ali, fora o tempo que eu passei na infusão, eu passei mais 20 minutos, que eu nem esperava, conversando com aquelas pessoas. Eu não sei se o que eu falei, mas o sentimento de ter falado foi tão bom que eu entrei. Talvez você tenha a oportunidade de pregar uma pessoa e você não sabe se ela vai ser convertida ao Evangelho, mas saber que você fez o que foi chamado para fazer traz um sentimento muito bom. Portanto, esteja com a mente preparada. Você não sabe qual vai ser o momento, mas esteja pronto para agir. Deus nos convida a nos desvencilhar de todos os impedimentos, sejam eles os físicos, sejam eles os intelectuais, mentais, para que a gente, se colocando em liberdade, avance rumo a Ele. Em outras palavras, meus irmãos, já que nós temos uma viva esperança, vamos tirar o nossa mente daqui, do que é transitório, e colocar no que é eterno. E ele diz: estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Quando ele diz isso aqui, no finalzinho do versículo 13, o que ele quer fazer aqui conosco é nos aconselhar os filhos de Deus a buscarem a Deus, esperar confiantemente nele. Esteja alerta. Não ande por aí como se você não tivesse o que fazer. Não ande por aí como se você tivesse saído de casa para resolver as coisas desse mundo e tivesse uma responsabilidade. Ande por aí pronto para agir, alerta, sabendo que em determinados momentos Deus vai abrir a porta da pregação, aquilo que a gente tanto faz. E a gente vai precisar testemunhar dele. O versículo 6, pregado há 15 dias, vai nos lembrar que assim como era na vida daqueles irmãos, nós também temos a alegria na esperança que há em Cristo, apesar de momentaneamente estarmos sendo entristecidos por passar por todo tipo de provação. A gente passa por muita provação aqui. Apesar de estar sofrendo e enfrentando perseguições, os cristãos têm a sua esperança no futuro da vinda gloriosa de Cristo. Eu sei que eu vou passar aqui muitas coisas difíceis.
Talvez você também esteja passando muitas questões complicadas, muito mais do que as minhas, muito mais do que aquelas pessoas que estão comigo ali todos os meses. Eu não sei, Deus o sabe. Mas o que eu quero dizer é que você tem uma esperança além disso aqui. A sua vida não termina nisso aqui. Ela não se resume, não se define nas suas tribulações. Você tem uma viva esperança. Você tem uma esperança sendo guardada para você e você vai ser preservado para alcançá-la. Então, nós precisamos colocar toda a esperança nessa graça que nos vai ser dada quando Cristo for revelado. Versículo 14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Calvino comenta essa expressão, como filhos obedientes, dizendo o seguinte: ainda que a obediência não nos faça filhos, já que o dom da adoção é gratuito, contudo ela distingue os filhos dos estranhos. O que eu quero dizer a partir dessa expressão que Calvino comentou? A minha obediência não provoca a minha salvação, mas uma vez que eu recebo, eu preciso ser obediente a quem me salvou. O que nos faz ser filhos de Deus é que, de fato, Cristo veio, enviado por Ele, para morrer por nós. Ou seja, salvos pela graça, mediante a fé no unigênito Filho de Deus. Nós que fomos escolhidos para ser povo de Deus, nós precisamos evidenciar isto, essa filiação, através da nossa obediência. E ele diz: não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Pedro mostra qual é a dimensão dessa obediência, quando ele proíbe os filhos de Deus a se conformar ou compactuar com os desejos desse mundo. Como eu falei logo no início, muito complicado você dizer que Deus está guiando a sua vida, se o que é evidenciado na sua vida é a presença do Verbo. É muito difícil você dizer que aquela pessoa foi transformada, se o que ela mostra é o mesmo produto de toda uma vida fora dos caminhos do Senhor. E aí Pedro fala: você não pode se conformar, não se deixe amoldar, não se entregue, não se faça um com eles. Os maus desejos de outrora não podem ser mais os desejos de hoje. Pense diferente, fale diferente, haja diferente. Você não é mais o mesmo. Mas é fato que, além de proibir os filhos de Deus de se conformar ou compactuar com os desejos desse mundo, Pedro também mostra a dimensão dessa obediência, exortando a se conformar com a vontade de Deus. Por conta da presença da nossa natureza pecaminosa, os pensamentos e os sentimentos da nossa vida estão em oposição a Deus. Às vezes você pode até dizer: não, pastor, isso não existe, eu só penso nas coisas divinas, eu vivo o dia todinho lendo a palavra, eu escuto os louvores dentro de casa, minha mente está sempre ligada no céu. Deixa queimar o arroz. Coisa simples, né? Queimou o arroz. Passou 25 minutos ali, 20 minutos, dependendo da marca, né? E aí secou. Começou a fazer aquele barulhinho de estalando, estalando, e você não foi. Você vai ver, pegou no fundo da panela, pronto, perdeu seu arroz. Ninguém vai comer com gosto de queimado. Você começa a praticar. Mas eu não acredito que eu passei 20 minutos e agora eu perdi esse arroz. Eu vou ter que começar tudo de novo. E se você não tiver muito no espírito e estiver na carne, você pode começar a falar algumas coisas que Deus não queria escutar naquele momento. Quanto mais as pessoas que estão dentro da sua casa. O que eu estou querendo dizer é que existe uma natureza dentro de nós que nos faz pecar mesmo que nós não queiramos. Não foi premeditado. Disse assim: o arroz vai queimar, eu vou começar a praguejar aqui dentro de casa. Não.
Mas coisas pequenas, coisas corriqueiras, banais, sem importância, podem fazer com que a nossa reação seja totalmente desproporcional e totalmente fora do que Deus espera de nós. Os nossos pensamentos e sentimentos da nossa carne estão sim em oposição a Deus. Se não for isso para nos refrear todo, a gente vive pecando. Mas como Ele está dentro de nós e nos refreia, nós não vivemos mais na prática do pecado. Essa é a diferença de quem já foi salvo e regenerado daquele que ainda não foi. Mas a inclinação da nossa mente é utilizada contra Deus. Por isso Pedro começa com a renúncia do mundo. Você tem uma esperança viva. Você sabe que foi salvo. Você é uma nova criatura. Então renuncie ao mundo. Não queira viver como quem pertence ao mundo. Se você lembrar um tempinho atrás, um mês e pouquinho, falava aqui em João 17, e naquele texto, Jesus diz assim: eles não são do mundo, como também eu não o sou. Os que foram chamados eficazmente através da pregação do Evangelho, nunca foram do mundo. Então por que alguns teimam em querer viver como se pertencessem ao mundo? Pedro chama o povo de Deus a renunciar o mundo. E sempre que a Escritura fala da renovação da imagem de Deus em nós, ela aponta para a necessidade de destruição do velho homem, com as suas concupiscências. Essa expressão tanto usa, que é simplesmente com a nossa pecaminosidade. O que for pertencente ao velho homem, o que for pecaminoso dentro de nós, precisa urgentemente ser eliminado. O Filho de Deus mostra que é obediente, em suma, quando cultiva a santidade em si. E essa exortação de Pedro ratifica a de Paulo aos Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2, tão conhecido de cada um de nós. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, a mesma palavra usada por Pedro, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se na inovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso. No final do versículo, Pedro usa: quando viviam na ignorância, os maus desejos preenchiam o nosso coração outrora, quando nós vivíamos na ignorância, quando não tínhamos a mente preparada, quando nós nunca estávamos prontos para agir, não segundo o que a Escritura nos informa. O tempo da ignorância é aquele período anterior à vocação para a fé em Cristo. Quando ele diz isso, que não deve mais fazer parte da vida de vocês, pertence ao tempo da ignorância, vocês faziam isso no tempo da ignorância, isso quer dizer o seguinte: significa dizer que não nos é conveniente, enquanto cristãos, continuar cometendo os mesmos erros de quando nós não conhecíamos a Cristo. E não adianta vir com desculpas de: mas Deus sabe que o cair é do homem e o levantar é dele. E ainda mais dizendo que, esse versículo apócrifo aí. E não adianta dizer: não, mas ele sabe que a carne é fraca. Mas o mesmo versículo diz que o Espírito precisa estar pronto. Não tem desculpa. Não tem desculpa para continuar cometendo os mesmos erros de quando a gente não conhecia a Cristo. Ou fomos transformados ou não fomos. Ou somos salvos ou não somos. Ou houve a regeneração ou ainda precisa nascer de novo. E aí está o ponto de uma análise muito delicada, mas muito necessária. Às vezes a gente conhece muito tecnicamente dessa palavra, mas ela não subiu ao nosso coração. Lembre daquele doutor da lei Nicodemos, que conhecia, sabia, lia, aplicava, mas precisava nascer de novo.
Não nos é conveniente, meus irmãos, enquanto cristãos, dar vazão ao velho homem. Não adianta você pecar e depois dizer, é porque é um restinho do velho homem que ficou aqui no meu coração. Não diga isso, porque Deus não faz nenhuma operação pela metade. Quando algumas pessoas dizem assim, Ele só quer o seu coração, é verdade, é verdade. O coração representa a totalidade do seu ser. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Você deposita todo o seu coração, toda a sua força, tudo o que você tem de vigor naquilo que você espera, naquilo que você tem como algo mais sublime. Deus quer que você deposite toda a sua confiança, toda a sua vida, toda a sua juventude, toda a sua idade mais madura, toda a sua infância, tudo que você tem nas mãos dele, para que ele faça tudo o que ele deseja e para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Não tem velho homem. Depois que ele faz a operação, não tem mais. É nova criatura de fato. Não nos é conveniente andar em conformidade com o mundo, como se pertencesse a ele. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo diz. Não me interessa, a palavra não diz isso. Eu não vou viver como todos vivem. Eu vou viver como filho de Deus. E nem todo mundo é filho de Deus. Isso a gente já sabe. Tem muitos que continuam sendo criaturas. Filho, só quem foi adotado, através do sacrifício de Cristo. Essas coisas de cometer os mesmos erros, dar vazão ao velho homem, andar em conformidade com o mundo, é tempo da ignorância. Então, se você comete ainda isso, você ainda vive na ignorância. Mas para aquele que foi salvo, as escamas dos olhos viram. Para aquele que foi salvo, o coração de pedra já foi substituído por um coração de carne. Para aquele que foi salvo, a relação com o Pai já foi refeita através do mediador Jesus Cristo. Quando no momento da sua morte o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, já que nós não vivemos nos tempos da ignorância, que vivamos em santidade, como assim requer o Senhor. Versículo 15 diz: mas assim, começando aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ele nos separa para si como um povo peculiar, um povo próprio. Então nós devemos ser isentos de toda e qualquer poluição. Na nossa época, nós temos sido afetados por uma grande quantidade de poluição. Não é muito incomum no domingo à tarde você estar tentando descansar, ou tentando revisar um sermão, ou tentando simplesmente ler algum texto que te interessou durante o dia, pensar um pouco mais acerca do que foi pregado pela manhã, e aí você começa a escutar coisas que os seus ouvidos rejeitam, tocando ao longe. Poluição sonora. Nós somos afetados pela poluição sonora. E imagine quando a gente traz isso para dentro de casa. Imagine quando a gente permite que dentro de casa isso aconteça. Imagine quando a gente não guarda a porta da nossa casa e deixa que coisas como essas adentrem e se tornem comuns, corriqueiras. Ah, mas é só uma musiquinha, não vai fazer mal. Só um filmezinho, 1h30, não vai fazer mal não. O assunto é meio... Algumas cenas não são tão próprias assim, mas é rápido. Depois eu faço uma oração e dá tudo certo. Depois eu vou ali no meu quarto, oro e peço que Deus me limpe meus olhos. Melhor antes de acontecer do que depois de ocorrido. A gente tem uma memória muito boa
aqui, né? Um HD perfeito, dado por Deus. Ele deve guardar coisas que entraram por aqui e por aqui, boas, benéficas, edificantes. A gente está exposto a uma poluição visual tremenda. Mas essa poluição sonora e visual a que a gente é exposto, não pode descer para o nosso coração. Nós fomos chamados para ser um povo santo aos olhos do Senhor. Então devemos ser isentos de toda e qualquer poluição. Ele é santo e não separaria para si um povo que continuaria na prática do pecado. É fato que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, mas deu o seu filho para morrer por um povo que continuaria discriminadamente. Pelo contrário, a ação graciosa do Pai leva as criaturas por ele adotadas, por intermédio de Cristo, a terem nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando ele diz, meus irmãos, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Qual é a desculpa que nós temos? Nós temos um modelo, e o modelo é ele. Como foi dito hoje pela manhã e nos é dito tantas e tantas vezes, imitemos o modelo, imitemos a Cristo. Mas ele diz, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Antes de falar sobre em tudo o que fizerem, eu quero só trazer mais uma vez uma colocação de Calvino sobre a questão da santidade. Ser santos como é santo aquele que nos chamou. Quando ele nos convida a ser santos como é santo que nos chamou, não é na proporção da igualdade. O que ele quer dizer com isso? Não quer dizer que você foi chamado para ser santo da mesma forma que Deus é santo. Você não tem condições de ser santo da mesma proporção da santidade de Deus. E, parênteses, não force a santidade. Não force. E não queira ser mais santo do que ninguém. Isso só vai trazer depressão, ansiedade, tristeza, porque você não consegue. Até os mais santos, e ele vai dizer isso, aos olhos dos homens, estão a anos do padrão de santidade de Deus, porque continuam pecadores. Ainda não houve a glorificação. Então, nós devemos, mesmo que não consigamos o padrão de santidade de Deus, mas nós devemos avançar nessa direção até o ponto que a nossa condição suporte. Então, não é porque eu não vou ser santo como Deus é santo, na mesma proporção, que eu vou deixar de buscar a santificação. Eu vou tentar chegar ao máximo nesse objetivo, mas sabendo que eu tenho uma condição que me limita até determinado ponto. E que daqui para cima é só conversa fiada. Ah, não, mas eu consigo fazer isso. Não, consegue não. Sua condição lhe limita até aqui. Você não vai ser mais santo que todo mundo, quase um semideus. Não. Se você fosse chamado para ser 90% de santidade do padrão de Deus, você não andava no chão, você não pisava no chão. Você não teria outros atributos que são necessários a um filho de Deus, como a humildade, como a benevolência, como a mansidão. Não. Como a longanimidade, porque você estaria no padrão acima da média. Você não teria paciência com aquele que continua errando. Então nós temos a limitação, mas por isso deixaremos de buscar a santificação. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, não dá. Como até mesmo os mais perfeitos estão sempre muito longe de atingir a marca, nós
devemos nos esforçar mais e mais diariamente, ou seja, a santificação é um processo que requer disciplina e diárias. Experimente ficar um mês sem orar. O que é que acontece? Você enfraquece. Experimente ficar um mês sem ler a Bíblia. Você enfraquece. Experimente passar um ano sem frequentar a igreja. Você enfraquece. Muitos enfraqueceram, não foi? Muitos. Não só enfraqueceram, muitos abandonaram o barco. Muitos dispensaram a informação mais que necessária para a condução das nossas vidas, para o prosseguimento das nossas vidas, que é saber que Jesus continua no nosso barco. Pode ter corona, pode ter câncer, pode ter o que for, Ele continua no nosso barco. E Ele vai nos levar até onde Ele quer que nós cheguemos. E nesse trajeto nós vamos continuar glorificando a Ele, porque foi para isso que nós fomos criados, salvos, chamados, redimidos, justificados e por fim seremos glorificados. Nós devemos lembrar que somos informados não só de qual é o nosso dever, a santificação diária, mas também que Deus acrescenta: eu sou aquele que vos santifica. Ele nos ajudará nessa tarefa, nós não estamos sós. Não é vai lá e seja santo como eu sou santo, simplesmente. Trilha o caminho que eu te falei e seja santo. Sou eu que lhe santifico. Eu estou com você. Obedeça a minha palavra. Faça a minha vontade. Se santifique. Seja santo, porque eu sou santo. Em outras versões, vai se acrescentar no finalzinho desse versículo: sejam santos vocês também em todo o vosso proceder, em toda maneira de conversação ou em toda a vossa conduta. Mas aqui na NVI nós temos em tudo o que fizerem. Portanto, não existe nenhuma parte da nossa vida que não deva ser saturada com este bom perfume da santidade. Mas, pastor, é porque os impostos no Brasil são tão altos. Não dá para não sonegar. Só um pouquinho. O pessoal da Receita nem vai perceber. Malha fina não vai me pegar. Eu tenho ali um contador que faz perfeito. Vou ficar livre dessa. Será? Os seus negócios precisam mostrar quem você é. Um filho de Deus. Uma pessoa santa, como aquele que lhe chamou. Mas eu preciso tanto passar nesse concurso. Eu preciso tanto passar nesse Enem de hoje. Vou dar só uma olhadinha aqui de lado. Só uma questãozinha. Ela pode ser decisiva para a minha aprovação. Sabe o que é decisivo para a sua aprovação? Persistência, esforço e fé em Deus. Porque sem persistência e esforço não adianta só a fé em Deus. Ele não vai privilegiar quem ficou de braço cruzado esperando cair do céu. Mas Ele vai honrar aquele que, dependendo dele, se esforçou e foi adiante. Os nossos estudos precisam mostrar o quanto nós buscamos nos para que Deus seja glorificado através dos nossos conhecimentos. Tudo o que fizermos também vai nesse fazer um coro com aquilo que Paulo fala aos Coríntios, quando diz: seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Fazer tudo demonstrando santidade, demonstrando que você está se santificando e buscando ser no padrão de Deus, você
vai glorificá-lo. E o versículo 16, para fechar, ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo, o que é isso? Eu não entendo o que é ser santo. Tem problema. A gente fala, ser santo é ser separado. De quê? Do pecado e da impureza. Mas não somente ser separado do pecado e da impureza, é ser dedicado a Deus. Sou separado do pecado e da impureza, mas não quero me comprometer com Deus. Tem uma coisa estranha aí, não tem? Eu fui limpo das minhas iniquidades, eu fui coberto pelo sangue de Cristo, sou uma nova criatura, mas eu digo, não, hoje eu estou sem motivação de louvar, deixa para a semana que vem. Eu nunca aceitei, não aceito e nunca aceitarei um cristão abrir a boca para dizer que não tem motivação para louvar a Deus, ou não tem motivação para trabalhar para o Senhor. Sabe por quê? Porque você não precisa de motivação, você precisa somente saber que Cristo foi enviado e morreu por você. Se isso não faz você ser grato e trabalhar na obra dele, eu não sei o que é que pode motivar o seu coração. Eu não sei o que é que pode fazer com que as suas mãos comecem a trabalhar, que os seus pés saiam do lugar e façam alguma coisa para que Deus seja conhecido nessa terra. Porque para mim isso é mais do que suficiente. Você só tem vida porque Ele deu vida. Você só tem o ar porque Ele lhe deu o ar. Você só tem a alimentação porque provê todos os dias na sua mesa. E por mais que a sua saúde não seja aquilo que você esperava que fosse, é o que Ele destinou a você, então dê graças a Deus por isso. O padrão de santidade dos cristãos e a motivação para isso não é nada menos do que a absoluta perfeição do próprio Deus. Nós fomos chamados para perseguir essa perfeição. Ah, mas eu não vou alcançar. Mas continue perseguindo. Viva olhando para esse alvo. Mateus 5,48 diz: portanto sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Recebemos a ordem, recebemos a indicação: sejamos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Efésios 5,1: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu, por mais que não seja pai biológico, mas tenho na experiência de sala de aula e de educação um grande laboratório, principalmente do que não devo fazer, quando e se Deus nos der um filho. Tem pais que dizem assim: meu filho, você tem que estudar. Você tem que estudar porque você tem que garantir o seu futuro. E o filho vê dentro de casa o pai não pega uma folha para fazer nada. O pai passa o dia todo atrás de qualquer coisa, menos de se qualificar até para a sua própria profissão. Qual é o estímulo que o filho vai ter? De imitar o pai. Tem pais que dizem assim: meu filho, você vai sair agora, né? Principalmente que a partir de ontem foi dado início a mais uma vez em Campina Grande a uma temporada de shows. Eu sei que muitos pais ficaram preocupados com os filhos voltando àquela casa de shows. E eu pude ver um vídeo hoje de 6h10 da manhã, pessoas ainda pulando naquele local. Aí o pai fica preocupado: meu filho, 6h10 não chegou, está lá ainda, viu? Está lá. Aí chega 10 horas da manhã, sujo, fedido mesmo, porque misturou suor com bebida, com tudo. Não tinha de forma alguma distanciamento.
Distanciamento você tem aqui. O local mais seguro é a igreja. Se você não veio ainda, para quem está nos assistindo, venha, é seguro, é tranquilo. Você não somente respeita os protocolos, mas é abençoado e edificado com a palavra. Quer mais? Mas tem gente que acha que é seguro ir para um local como aquele. Zero máscara, zero distanciamento e zero juízo. Aí o pai chega 10 horas da manhã e diz assim: meu filho, não vá para aquele lugar não. Mas quem foi o pai? Me lembro de uma expressão do pastor Eudo que dizia assim: quando eu era pequeno aqui no Parque do Povo, eu pegava o sol com a mão. Imagine só. Graças a Deus pela transformação da vida dele. Mas muitos não tiveram essa transformação. E ainda hoje, se pudessem, pegavam o sol com a mão. E faziam como os filhos estão fazendo. O filho bateu no carro, estava embriagado, o pai diz assim: meu filho, não beba não. Mas quem foi que introduziu o menino naquela vida? Se não foi o pai. Meu filho, não fume não, porque você pode ter câncer no pulmão, você pode ter tantos e tantos problemas. Mas o filho viu quem colocar o cigarro na boca pela primeira vez? Os filhos aprendem pelo exemplo dos pais, não é dizendo assim, vai e faça, é fazendo junto, é caminhando, pegando na mão e indo junto. É vendo o proceder. Ele vai bater muitas vezes com a cabeça, mas ele vai um dia dizer assim: bem que meu pai falava isso. Ele estava certo. Nós, como filhos de Deus, não temos o padrão que eu acabei de descrever. O padrão é de total santidade, então vamos imitar ele. Se seu pai, infelizmente, não foi um padrão de conduta para você aqui na terra, olhe para o padrão do céu e siga esse padrão. Sejam santos como eu sou santo. Então, meus irmãos, concluindo tudo que a gente viu hoje, estejamos preparados, alertas, confiando e esperando na graça que nos será dada quando Cristo voltar. Não nos amoldemos ao mundo, deixemos a ignorância para trás, porque nós fomos chamados para ser um povo santo, como santo é o que nos separou para Ele, e que Ele nos ajude nessa tarefa diária de santificação, a gente se esforce em viver única e exclusivamente para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Amém?